Deus continue abençoando nosso irmão Toninho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez na casa do Senhor e para juntos estarmos aí meditando na sua santa e gloriosa palavra. E estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Feliz também porque o ônibus havia dado um problema sério no motor, né? Mas na verdade era só um caninho lá que ficou em R$120. Olha lá o cano na mão do... Tá ali, eu falei mal dele domingo aqui, quero pedir perdão. Não é bem assim não, o ônibus está firme aí na porta da igreja, né, Irani? Tem pessoas e ônibus que é assim, né? A gente pensa que agora não vai, mas continua firme aí. Graças a Deus. Eu não sei se eu vou experimentar aquele microfone que o Toninho estava com ele, para ver se ele está melhor do que esse aqui, ou se é a voz do Toninho que está melhor do que a minha. Vamos ver aqui. Glória a Deus, aleluia. Parece que está... É a voz do Toninho? Pode colocar um pouquinho mais de agudo. Graças a Deus. Eu quero saber se há em nosso meio alguma pessoa que está nos visitando neste momento. Evangélico, não evangélico, que porventura esteja conosco. Gostaria que ficasse em pé para nós darmos um bem-vindo, pessoas de outras denominações, de outras cidades, se porventura houver. Não há? Somos todos de Quirinópolis. Se Jesus voltar agora, esses bancos ficarão vazios, né? Graças a Deus. Então vamos ler a Bíblia, Palavra de Deus, Salmo 37. Salmo de número 37, com muita atenção, com muita reverência, estaremos lendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos até o verso 8 do Salmo 37, começando do verso 1 ao verso 8. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Salmo 37, verso 1 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Querido Deus, mais uma vez a tua igreja está reunida na tua casa. Primeiramente nós queremos agradecer
pelo muito que o Senhor já fez por nós até aqui. O Senhor nos sustentou, nos segurou. Meu Pai nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, salvou a nossa alma, aleluia, tirou-nos de um charco, de um lago horrível, firmou os nossos passos, colocou um novo cântico na nossa boca, nos deu esperança, nos deu graça, meu Deus, e aqui chegamos, até aqui, pela tua misericórdia e pelo teu amor. E agora estamos reunidos nesta casa, não é, meu Deus, porque somos melhores, mas é simplesmente porque o Senhor é misericordioso. Toma-nos em tuas mãos neste momento, eu preciso, ó Pai. Eu dependo do Senhor e da tua misericórdia, da tua bênção, da tua unção, a unção do teu Espírito sobre a minha vida neste momento. E eu quero agora, ó Pai, me dirigir a todas as forças malignas que têm se levantado contra esta casa, contra a ministração da tua palavra, e repreendo na autoridade do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, né, irmãos? Temos aí uma hora, uma viagem de 1 hora juntos, conversando a respeito das coisas de Deus, falando aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar com o seu povo. Estamos reunidos, assentados na sala de estar da casa de Deus, aleluia, e ouvindo a sua voz. Privilégio para poucos, né? Só aquele que entrega a sua vida para Jesus pode ter esse privilégio. E você também que está acompanhando a gente por meio da nossa transmissão ao vivo, você também será abençoado, abençoada lá na sua casa, aí na sua casa, de uma forma especial também. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem uma palavra para a sua igreja, mais uma palavra, né? A palavra é dele, né? E nós somos os seus filhos. E eu tenho certeza que o Pai tem toda a liberdade para falar, né, com os seus filhos, né, instruir os seus filhos, repreender os seus filhos. Né, o Pai tem não somente esse dever, né, mas também ele tem esse direito, né, sobre o filho de ensinar o caminho em que deve andar. E aqui nós estamos. Irmãos, nós lemos aqui, passagem muito conhecida da palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Salmo 37, alguns conselhos da palavra do Senhor para nós. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente, como este salmo aqui é um salmo de Davi, a gente fica, talvez, se lembrando de Davi, dos seus contemporâneos, daquela época, né? E esquecemos que a Bíblia diz que tudo quanto dantes fora escrito para o nosso ensinamento, né? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia Sagrada é um livro que não envelhece, né? Saem várias edições, mas a palavra é a mesma, né? Ela não precisa ser reformada. O Alcorão, por exemplo, já aconteceu mais de quase 50 emendas, né, no Alcorão, porque os fatos históricos, né, não batem, e aí eles têm que emendar alguma coisa. Não dá certo, aí eles fazem algumas coisas, né?
por exemplo, no Alcorão, tem um diálogo entre Amã e Moisés. Dois não tem nada a ver a época, né? Com certeza eles farão uma emenda para poder jogar ou Moisés mais para frente ou o Amã mais para trás na história, né? Porque senão não dá. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, a história comprova, né? A ciência comprova tudo aquilo que a Bíblia diz. Já no primeiro livro escrito, conforme os entendidos de bibliologia, que foi Jó, né, o primeiro livro escrito da Bíblia Sagrada, os livros da Bíblia não estão dispostos aí nesse compêndio aqui, né? Cronologicamente, Jó está lá mais ao meio da Bíblia, mas ele foi o primeiro a ser escrito, né? Então, esse livro, Deus já falava por meio de Jó. O Espírito Santo de Deus já nos revelava algo que fora conhecido somente no ano de 1969, que foi comprovado, apesar de já terem alguns estudos anteriores, quando o homem foi à Lua, né? Que Deus estava assentado sobre a redondeza da terra. Aí quando o homem chegou na Lua, a terra é redonda. Aleluia. E tudo, agora você pensa, irmãos. Agora você pensa, a Bíblia é a verdade. Pode crer naquilo que a palavra de Deus nos diz nesta noite. Aleluia. Pode glorificar o Deus da Bíblia. Pode seguir os conselhos da Bíblia, porque vai dar certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É por isso, irmãos, que a igreja do Senhor permanece até hoje, aleluia. Empresas falem sempre, né? Vai um tempo, tem que mudar de atividade, tem que agregar alguma coisa, tirar alguma coisa, mas a igreja é a mesma, né? Por quê? Porque Jesus Cristo também é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar o nosso caminho, nós vamos continuar firme, aleluia, no caminho que Ele nos colocou, aleluia, porque está dando certo, né? Nós não podemos mudar. Então vamos para a palavra de Deus. O salmista Davi está dizendo, olha, não fique aí preocupado, indignado, né? Com os malfeitores, não, tá? Fica tranquilo, viu? Porque cedo serão ceifados. Está chegando o tempo. Infelizmente, não é o nosso desejo. Não é. Eu tenho certeza que se a gente for perguntar aqui a cada um dos irmãos, das irmãs, vocês irão dizer, olha, eu estou orando pela salvação dele ou dela. Não é assim? Né? Mas só que às vezes as coisas vão acontecendo, algum crente fica indignado, mas por que acontecem as coisas desse jeito, né? Mas fica tranquilo, viu? Eles serão ceifados. Vai chegar um ponto final, vai chegar um ponto final também no seu sofrimento. Vai chegar um dia que Deus vai colocar um ponto final na história. Aleluia! E aí nós viveremos eternamente com Ele na sua glória, né? Mas eu quero conversar com os irmãos lendo outros versículos da Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de um versículo, e eu me lembro no meu aniversário de 35 anos. Isso não faz, claro, não faz muito tempo, né? Claro que eu estou lembrando por isso, que não faz muito tempo, né? Mas que o irmão Evanildo Toninho leu, você estava presente na minha casa, no meu aniversário, o Evanildo não está aqui hoje, né? Ele leu esse versículo de 3 João e o versículo 2, né? 3 João só tem um capítulo, né? Então, quando é assim, a gente já fala diretamente o versículo. Amado, oro para que você tenha boa saúde
e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos observaram a profundidade desse versículo bíblico, tão pequeno, né, mas tanta coisa envolvida aqui, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Isso aqui, irmão, está dizendo, irmã Diana, que para as coisas irem bem na nossa vida, as outras, é aquilo que Jesus já disse, está na Bíblia Sagrada, e a gente não segue porque não quer, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? O meu desejo, João está dizendo na sua carta, o desejo meu é esse, que a sua alma esteja bem, viu? Alma fala de sentimento, né? Porque se os seus sentimentos, irmãos, você não tiver certeza da sua salvação, se você não tiver certeza que um dia você vai descansar eternamente com o Senhor, você tem uma vida atribulada. Consequentemente, vai desencadear outras coisas que vai atrapalhar a sua saúde, e as outras áreas da sua vida não vai bem também. Embora que a questão da alma está colocada em último lugar aqui nesse versículo, mas tudo está ligado a ela. Viu? Se a sua alma, é por isso, irmãos, que a primeira coisa que você quer ter vitória da parte de Deus mesmo, você quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, você quer vencer essa batalha, quer vencer essa luta, sair do outro lado de cabeça erguida, aleluia, glorificando o nome do Senhor, então entregue a sua vida a Jesus e se torne um dos seus verdadeiros seguidores. Aleluia! É a primeira coisa, é o primeiro passo. Não tem jeito de ter vitória fora disso aí. Aleluia! Eu não estou falando daquela vitória temporária, passageira, uma vitória humana, física apenas. Eu estou falando para que te vá bem em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Trate a sua alma nesta noite, que a sua alma nesta noite venha a ser tratada. O salmista chegou a dizer, né? Senhor, sara a minha alma. Aleluia, sara a minha alma, Senhor. A minha alma está enferma, sara a minha alma. Aleluia. Que o Senhor esteja sarando a sua alma, a minha alma, a nossa alma, que a nossa alma esteja sadia. Aleluia. Que você seja forte interiormente, porque o vencedor é aquele que vence as batalhas externas, e o mais do que vencedor é aquele que vence, além das batalhas externas, as suas guerras interiores também. Esse é o mais que vencedor. Aleluia. No mundo, nós temos a história de muitos vencedores, muitos conquistadores, muitos guerreiros valentes, né? Como era Naamã, né? A Bíblia diz lá no capítulo 5 de 1º ou 2º Reis, né? 2º Reis, e fala, Amã era um homem general, né? Que tinha conseguido muitas vitórias com o seu exército, né? Era muito honrado pelo seu povo, pelo seu rei, aí, porém, leproso. O que adianta você ter vitória? A lepra significa o pecado nos dias atuais. O que adianta você conquistar e
Foi o que Jesus que disse também, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Então, para você ser mais do que vencedor, você precisa ter a sua alma salva. Eu espero que todos aqui tenham certeza da salvação, da vida eterna. Irmãos, a primeira coisa que você tem que ter é a certeza da vida eterna. Não saia daqui, se tem alguma coisa que ainda esteja impedindo a sua salvação, peça perdão, humilha na presença do Senhor nesta oportunidade e saia daqui salvo, mas saia daqui vitorioso em nome do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar com os irmãos 8 segredos, né, para ser mais do que vencedor. Nós já falamos aqui né? Assim como vai bem a sua alma. Irmãos, se tem alguém que quer ver você bem, é Deus. A pessoa mais interessada em te ver vencendo essa batalha aí, é Ele. Né? O Espírito Santo de Deus, que está presente nessa casa hoje, Ele trabalha dia e noite para que você seja mais do que vencedor. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que os anjos são espíritos ministradores que ministram para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Quantas vezes na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente ouve falar do anjo do Senhor, né? Aparecendo, o anjo do Senhor ministrando, ajudando, né? Abrindo as portas de prisões, visitando alguém, né? Espíritos, é claro que nós não adoramos anjos, né? Mas quando se fala do anjo do Senhor, você pode ver que alguém prostrou diante dele e adorou, porque dizem que é uma teofania do próprio Deus ou do próprio Jesus Cristo. Né? Então, a Bíblia está recheada de passagens espirituais assim, né? Uma passagem que nos chama muito a atenção foi quando Filipe estava pregando para o eunuco, né? Terminou ali a sua missão, ele que estava pregando para uma grande igreja em Samaria, onde havia salvação, cura, havia uma grande alegria naquela cidade. Você sabia, irmãos, que onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, a cidade se torna uma cidade alegre? Sabia disso? Ou não? Ou às vezes a gente fica pensando, não, meu negócio é aqui dentro dessas 4 paredes e pronto. A cidade onde Filipe estava era uma cidade feliz, alegre, cidade de Samaria. Havia muita alegria dentro daquela cidade, por causa de um homem de Deus que estava lá. Viu? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E aí, quando terminou a pregação, que ele deixou a grande igreja e foi pregar para uma pessoa só, porque às vezes Deus faz isso com a gente, né? Tira a gente do meio da multidão e leva para um deserto. Terminou, ganhou, batizou ali o eunuco da rainha de Candás. Aí o Espírito de Deus o transladou. E de repente ele se viu em outro lugar muito diferente, muito distante dali. Houve ali um teletransporte, né? O Espírito de Deus o transportou para Gaza, né? É isso mesmo? Que estava deserta. E ele já estava em outra missão. Deus trabalha pelo seu povo na terra. Sabe por quê, irmãos, que às vezes as coisas não acontecem? Porque a gente não acredita. Aí não acontece, não acredita. Deus não mudou, ou mudou? Ele não mudou, ele é o mesmo. Então quem mudou foram nós é que mudamos.
né? Então vamos falar aqui a respeito de 8 segredos para ser mais do que vencedor. Primeiro, irmãos, olha assim, olha para cá. Está todo mundo bem? Ninguém dormiu ainda não, né? Sueli está acordada? Está bem, Sueli? Deus te abençoe. Abençoe sua família, seu esposo maravilhoso. O vencedor. Primeira coisa, irmãos, olha para mim. Isso aqui é importante. Anota na sua cabeça, viu? O vencedor, a primeira coisa que o vencedor tem que colocar na sua cabeça, ele sabe, ele tem certeza que ele é amado. O vencedor sabe que é amado. E ele sabe amar. Olha, irmãos, porque a vitória, ela não começa do lado de fora. Ela começa do lado de dentro. Embora, irmão Nivaldo, gosto de confirmar com o irmão Nivaldo pelo o fato dele ser assim como um pai para a gente, né? Olha, Vaguinho, olha aqui, o fato da gente, o amor, Lília, gosto de confirmar com a Lília também, pela idade dela, bem mais velha, o fato do amor gerar sentimento, irmã Lília, mas o amor não é simplesmente um sentimento. O amor está mais para uma decisão. Você sabe discernir entre um sentimento e uma decisão? É por isso, irmãos, que alguém não entende a pessoa que sabe amar. Agora, olha para mim aqui. Se Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, fosse nos amar, pastor Zezinho e pastor Zé Arantes, porque nós fôssemos bonzinhos, porque nós estivéssemos fazendo tudo do jeitinho que ele quer. Irmão Francisco, se Deus fosse amar a humanidade, porque não, a humanidade não, mas está me agradando tanto, e o grande defeito nosso é porque nós só queremos amar quem está fazendo as coisas do jeito que a gente acha que está certo. Não é nem que as coisas certas, não é as coisas que de acordo com o nosso crivo, nosso conceito, a gente acha que é o certo. Aí a gente ama aquela pessoa. Aí o que você tem que fazer? Aquela pessoa, aquela situação trouxe para você um constrangimento, mas você, como inteligente e que sabe que é amado, você decide amar mesmo assim. Lá no capítulo 13, me chama muito a atenção no capítulo 13 de João, onde está um dos versículos que eu uso, sabe aquelas situações que não tem saída? Eu uso muito esse versículo, muitos anos eu uso esse versículo em situações complicadas, aquela situação que você não tem uma explicação, né? Aí você lá no capítulo 13 de João, você vai lá e lê o versículo 7, né? Quando a Bíblia diz, Jesus falando com os discípulos, depois de ter lavado os pés deles, né? Ele disse, olha, o que eu faço, vocês não compreendem agora, mas compreenderás depois. Sabe aquelas coisas que você não sabe explicar? Aconteceu uma tragédia, não tem jeito de falar, não, isso é por aquilo, você não tem, não. Agora você não entende, mas você vai entender depois.
Esse depois pode ser na eternidade. Você não está mentindo, né? Pode ser na eternidade. Aleluia. Aí, nessa mesma passagem onde está esse versículo, mais no início, diz que Jesus sabia que era amado do Pai e que todas as coisas haviam sido entregues em suas mãos. Olha para mim, porque isso é profundo. Veja só o que o Espírito Santo de Deus está nos revelando aqui nesta noite. Ele sabia que era amado do Pai, que todas as coisas estavam em suas mãos. Ele simplesmente se despiu, pegou uma toalha, cingiu com ela e começou a lavar os pés de Judas, os pés de Pedro, que era nervoso, e foi lavar o pé de todo mundo ali. E enxugava com a toalha com a qual ele estava cingido. Por quê? Porque ele sabia que era amado do Pai. E que todas as coisas estavam em suas mãos. Deus havia entregue tudo para ele. Irmão, o ministério que você tem é seu. O trabalho que você está fazendo é você que vai fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. Então deixa essa circunstância, esses probleminha, não deixa esses problemas te atrapalhar. Seja maior do que esses problemas, porque você, lá na sua casa, o problema que você está enfrentando lá na sua casa, aleluia, você é maior do que ele, aleluia, porque você é amado do Pai. Aleluia, e todas as coisas, todo esse trabalho, sabe aquela separação de Abraão e Ló? Quando Ló escolheu a campina mais linda, o jardim regado do Senhor diante dos seus olhos, é claro, né? E sobrou só pedra, sobrou só deserto, só regiões montanhosas para Abraão, né? Aí Deus mandou ele levantar os olhos, né? Aleluia, Abraão, levanta os olhos, Abraão, dê uma olhada aí, ó. Esse negócio eu entreguei foi para você, rapaz. Está na sua mão. Eu não entreguei, não foi para Ló, não. Daqui uns dias você vai ter que estar acudindo Ló. Daqui uns dias você vai se preparando e você vai ter que ajudar aquela pessoa que às vezes quer tomar o que é seu, mas você com muito amor no coração, com aquilo que está dentro da sua casa, porque Deus, irmãos, para dar vitória, não precisa de um grande exército, precisa dos criados da sua própria casa, aleluia, e foi lá e tomou tudo de volta, aleluia, e o nome de Deus foi glorificado. Por quê? Todas as coisas estavam na mão de Abraão, e ele sabia que era amado do Pai. Quem tinha chamado lá? Era ele. Então fica tranquilo, tá bom? A primeira coisa, você sabe que é amado. Você sabe que é amado do Pai? Levante a mão aí, quem sabe. Você sabe? Sabe, não sabe? Então fica tranquilo, tá bom? Então ame. E o amor é uma decisão, não é um sentimento. Não, eu só vou amar se eu sentir. É mesmo dar glória a Deus, irmãos. Eu só vou dar glória a Deus se eu sentir. Não é assim, não. Não é assim. Você acha que Jó, quando ele perdeu os 10 filhos, perdeu a sua fazenda, quando ele perdeu todo o seu gado, quando a sua mulher olhou para ele e disse: abandona esse teu Deus e morre, você acha que Jó estava sentindo ali uma alegria muito grande? O Espírito Santo tomou Jó assim, glória a Deus, que alegria, que bom, irmãos, eu perdi os 10 filhos, aleluia, perdi os meus 10 filhos, estou aqui velando. Não, o coração estava, ele rasgou as suas vestes, que era um sinal de profunda tristeza, de miséria, foi para a cinza, pegou um caco de telha, talvez seja a única coisa que restou da sua tão linda casa, e começou a se coçar e disse: bendito seja o nome do Senhor. Irmãos,
Eu acredito que aquele momento, irmãos, o inferno, aconteceu um terremoto lá no inferno, aleluia. Aquele momento o diabo estremeceu, irmãos, e aleluia, aleluia. A igreja de Jesus, é por isso que enquanto eles queimavam os crentes da Idade Média, eles glorificavam o nome do Senhor, morriam cantando, exaltando o nome do Senhor, aleluia, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, e depois que você toma essa decisão, irmão, sai da frente, porque senão você passa por cima. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigado, sabe aquela raiz, sabe? Tem alguma vegetação que nasce numa árvore, né? Ela vai, aquela raiz que você está arraigado lá na terra, né? Enraizado lá, e fundados, fala de fundamento, de alicerces, em amor. Aleluia. Eu preciso de segurança, eu preciso de ter uma segurança. A segurança, segundo esse versículo, quem te dá é o amor. Em amor. Porque permanece essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor. E o maior é aquele que sustenta, aquele que segura você, que faz você perseverar até o fim. É por isso que muitas pessoas não têm vitória. É por isso que enquanto você não perdoa de verdade, enquanto você não tirar o rancor todo do seu coração, jogar tudo, como o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, jogar tudo nos pés de Jesus, você não tem vitória. Nós estamos falando a respeito de alguns segredos para sermos mais do que vencedor. Vamos ao segundo. Primeiro, então, o vencedor sabe que é amado e sabe amar. Aprendemos que amor não é um sentimento, é uma decisão. Independe do que acontece para você amar. Mas a maioria das pessoas odeia, porque o diabo, ele levanta alguma coisa contra você, uma calúnia contra você, e você, ao invés de repreender o diabo, você dá um tapa no rosto da pessoa que o diabo usou. Não adianta matar a cobra, a serpente que foi usada. Será que se Adão fosse lá e matasse aquela cobra, teria resolvido o problema? Não adianta matar a cobra, irmãos. Você tem que repreender quem está usando a cobra. Tá bom? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, né? As potestades malignas. E a Bíblia diz que é em lugares celestiais, né? Agora você pensa. Então vamos lá. Segundo, o vencedor pode dar um passo fora do barco. Se der errado, não é o fim do mundo. Irmãos, todos, independente de quem seja você, independente de quem se puder ficar alguém nessa câmera é bom, independente do que é que você esteja fazendo, independente de onde você veio, se você é do círculo de oração, se você é do ministério que assenta sobre este púlpito, ou um diácono, um cooperador, uma pessoa de muita fé, se você é batizado no Espírito Santo ou não, né? Independente de tudo isso, pode ser que em algum momento você dê um passo errado na vida. Pode ser que em algum momento aconteça alguma coisa
que seja diferente daquilo que Deus quer para a sua vida. Pedro, né, quando ele viu o fantasma, que na verdade não era um fantasma, era Jesus, que vinha andando sobre as ondas do mar, né, ele teve aquela segurança, né? Quando ouviu a voz do mestre, ele disse: se for o Senhor, manda que eu vá. E se não fosse? Mas ele de uma certa forma confiou. Manda que eu vá ao seu encontro andando também. E ele andou sobre as ondas do mar também. Depois ele teve medo, começou a afundar, e Jesus tomou ele pelas mãos e devolveu ao barco. Tá? Pode ser que em algum momento da sua vida você também tenha dado ou esteja dando alguns passos fora do barco, tá? Mas o vencedor, sabe que isso não é o fim do mundo. Porque existe, irmãos, algumas pessoas que pregam de certa forma que estreita tanto o caminho dos céus, que nem ele consegue entrar. A família dele está tudo para trás. Os adolescentes, filhos deles, nem na igreja, nem do pastor gosta mais. A família dele é revoltadíssima contra a igreja, porque ele estreitou demais, Ebinho. Hoje eu te vi aí, né? Estreitou demais o caminho, a porta é estreita, irmãos, mas tem que dar para passar, né? Porque senão e os fariseus eram assim. Os fariseus, além deles não entrar, eles não deixavam os outros entrar também. Estreita demais. Pode ser, irmãos, que em algum momento você tenha dado alguns passos fora do barco. Pode ser que em algum momento você tenha se afundado, mas o verdadeiro vencedor sabe que isso não é o fim da picada. Não é, Zaqueu? Sabe que ele pode dar. E o filho pródigo? Quantos passos ele deu fora do barco? Mas ele voltou. Aí, Mandejo. Ele voltou e reconquistou. Isso não te libera para você andar só fora do barco. Porque se você for andar só fora do barco, você vai se afundar. Você tem que clamar o socorro, pegar na mão do mestre, para ele te recolocar na posição, que é a sua posição, que é dentro do barco. E tem uma coisa, irmãos, nós todos estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, não pensa que vai morrer só Jonas, não. Vai morrer toda a tripulação, vai morrer todo mundo. Jonas também deu alguns passos fora do barco, né? Então, mas nós não temos tempo para isso. O vencedor sabe que se ele der alguns passos fora do barco, ou deu, sabe que ele pode retornar. Pedro fez isso. Não é verdade? A Bíblia também diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Viu? Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 a seguir, quando Jesus recolocou e entrou para dentro do barco, a tempestade acalmou. Você está se sentindo fora do barco? Você está na igreja, mas está se sentindo como se não estivesse na igreja? Você está dentro do templo, mas você não está enganjado nos projetos da igreja? Você rejeita tudo que acontece aqui?
você está fora do barco. Então hoje é o dia de você pular para dentro do barco, para ser vencedor, né? E aí, Jesus entrando no barco com você, porque o objetivo de Jesus é estar no barco, a tempestade lá na sua casa vai acabar. Você pode glorificar a Deus por isso? Então o vencedor sabe que é amado e sabe amar. O vencedor pode dar um passo fora do barco, e se der errado, não é o fim do mundo. O vencedor se recusa a viver com medo. O medo, até certo ponto, ele é necessário, né? O medo nos livra da morte o tempo todo, né? O medo faz você tomar algumas precauções, né, Irani? O medo te leva a fazer exames periódicos. O medo te faz andar numa velocidade mais moderada e respeitando as leis do trânsito. O medo te faz caminhar mais seguro, né? Em locais mais seguros. O medo não te deixa colocar a mão no fogo. Então, o medo até certo ponto é necessário. É um sentimento necessário. Porém, o medo, né, não pode ser um modo de vida. Tem medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro, medo daquilo, medo de dar errado, medo... Não é assim, tá? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, mais uma vez, e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. A gente não pode recuar, a gente não pode ficar com medo, irmãos. A igreja perde muito na terra porque tem medo. Medo do diferente. A diferença de quem faz e quem não faz é que uma pessoa enfrenta o medo e a outra deixa o medo controlar. Porque na verdade, irmãos, todos nós temos medo. Mas é por isso que o próprio Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Se você quer conquistar alguma coisa, tem que ter coragem, irmãos. Há momentos que você olha assim, mas isso aí não dá não, mas você tem coragem. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida. O medo do que as pessoas pensam. A pessoa que tem, o que as pessoas vão pensar de mim, meu Deus do céu? Você tem medo do pensamento? Quem tem medo, irmãos, do que as pessoas vão pensar dela, não faz nada na vida. Porque as pessoas pensam. E elas pensam o que elas quiserem. E você não vai poder controlar o pensamento de ninguém. E aí você quer viver a vida de tal forma, não para servir a Deus, mas para agradar as pessoas que estão te olhando, e a sua vida fica tão assim restrita e tão complicada que você anda até assim meio que com o abdômen meio comprimido assim, né? Respirando só daqui até aqui e olhando para um lado para o outro. Será o que é? Será que a irmã Maria Lopes está falando ali, mais a irmã Deija? Ou será o que por que a irmã Ana
Paula, sorriu. Por que que o fulano de tal olhou daquele jeito para mim? Meu Deus. Isso não importa para você, não pode importar para você, não pode ter medo dessas coisas, não. Essas coisinhas. Seja corajoso. As pessoas pensam mesmo. E você não pode fazer nada por isso. Medo de falhar. Irmãos, quantos homens de Deus falharam, né? Quantos homens de Deus falharam? Pedro falhou, vergonhosamente falhou, né? E tantos outros falharam. Depois de mais de 3 anos andando com o mestre, aprendendo, aí Jesus chega para ele: ó, rapaz, quando você se converter, aí você apacenta. Aí você vai poder ser um pastor. Por enquanto não. Você tem que converter primeiro, rapaz. Falha, mas as pessoas falham também. Você não é obrigado a acertar sempre. De vez em quando a gente falha, né? Um dia eu fiz uma ultrapassagem, já tinha começado a faixa amarela, né? Aí a minha filha falou assim: pai, para mim, a única coisa que falta para o senhor ser uma pessoa perfeita, que ela me ama muito, né? É o senhor parar com esse negócio de ultrapassar em faixa amarela. Então, irmãos, é assim. Você falha também. Todos nós falhamos em algum momento, né, irmão Danilo? Eu lembro muitos anos, um testemunho que o irmão Danilo, além que fez um compromisso de andar 180, né? Andar só de 80, né? 180 não. Que ele andava correndo demais, né? Fez um compromisso com Deus depois de uma rodada, quase aconteceu uma grande tragédia. Fez um compromisso de andar só de 80. Só que, só no caso de emergência que não. Aí eu acho que ultimamente a emergência anda todo dia quase. Mas, medo das pessoas rirem de você. Quem é que deixa de fazer as coisas? As pessoas vão rir de mim, né? Quantas pessoas, irmãos, já deixaram de fazer coisas que marcariam a vida de muitas pessoas, porque estava com medo. Eu me lembro, eu já disse algumas vezes para os irmãos, eu me lembro quando eu trabalhava no Correio, me mandavam muito para Goiânia para fazer, Brasília, fazer cursos, e eu chegava lá, Vaguinho, ficava lá no cantinho assim, sentava lá atrás, e as pessoas davam as opiniões lá, e eu falava: mas meu Deus, o pessoal ficava murmurando, a pessoa está errada demais, não é assim, se fosse assim, não falava nada também, né? Ficava lá, se fosse assim. Aí um dia, irmãos, coração, parece que a veia aqui, né? Falei: eu vou falar. Aí eu falei. Aí, como eu nunca falava, e eu falei, o pessoal, o monitor lá, pediu o pessoal para ficar de pé e bater palma para mim. Eu falei: meu Deus, sabe o que é? Aí eu nunca mais parei de falar. Aí, de repente, eu já estava junto com ele, ajudando a ensinar os outros. Fui escolhido o funcionário padrão dos Correios, né? E para a glória de Deus, existem coisas no Correio hoje que nasceu aqui dentro de Quirinópolis, dessa cabecinha de pobre aqui, que funciona no Correio inteiro, no Brasil inteiro. Aleluia. E essa semana, deixa eu compartilhar com os irmãos uma alegria. Carmélia não está aqui não, né? Carmélia não está aqui. Queria que ela tivesse. Ela tirou um peso tão grande que eu tinha uma certa revoltinha dentro do meu coração, assim, só comigo mesmo, sabe? Só comigo, não falava para ninguém. É que eu escrevi um projeto chamado Minha Esperança Quirinópolis, que falava de a filantropia,
misturado com ensinamento através do esporte, é uma coisa muito ampla, sabe? E numa época de eleição, eu passei para os candidatos, entendeu? E aí alguém ganhou, mudou o nome e implantou o projeto em Quirinópolis e virou sucesso. Alguma cidade do estado de Goiás, de Minas Gerais, Araguari, veio, o pessoal pegou aquele projeto, virou um sucesso. E eu falava, meu Deus, ninguém sabe que fui eu que escrevi aquele trem. Aí, essa semana, eu perguntei a Carmele, que trabalhava no projeto, você sabia que aquele projeto fui eu que escrevi? Ela falou, sabia. A fulana me falou um dia. Falou só para ela, nunca falou em público, não. Mas fui eu. Aleluia. Aí eu, pelo menos ela reconhecendo, eu já fico feliz demais. Aí acabou aquele negócio, saiu da minha cabeça. Então a gente não pode ter medo, irmãos. Não pode ter medo. Tem que falar, tem que fazer, tem que se expor. Aleluia. Se José fosse o medroso, quando o copeiro saiu de lá e foi lá para perto do rei lá e falou, lembra de mim lá, rapaz. Sabe que tem aqui um rapaz que sabe interpretar sonho. Fala de mim lá. E aí mesmo assim ele não lembrou, mas teve um dia que houve uma necessidade, porque o homem de Deus, ele só se apresenta se houver necessidade. Ele não fica se mostrando. Mas se houver necessidade, ele está lá. Para o que der, o que vier. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pode ter medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O vencedor possui uma atitude positiva. Volto mais uma vez no filho pródigo. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Também, irmãos, ser positivo é uma escolha, não é um sentimento. Viu? Às vezes está todo mundo dizendo não, mas você, dentro de você, vai dar certo. As circunstâncias não podem controlar sua atitude. As pessoas negativas não podem controlar as suas atitudes. Viu? Esse negócio de pessoas negativas controlar a sua atitude, eu já fui muito negativo. Pensava muito do que poderiam dizer de mim. No rádio, na igreja, no trabalho. Deixei de fazer a diferença por causa de opiniões que nem foram emitidas. Já me escondi por negatividade. As atitudes não mudam enquanto você não decidir mudar. Diga para um amigo que você confia, toda vez que me ver negativo, me confronte, por favor. Fé e negatividade não tem como andar de mãos dadas. Enquanto Moisés estava lá falando, olha, nós vamos sair daqui, vamos atravessar e vamos entrar na terra prometida. Tem lógica uma coisa dessa? 2 milhões de pessoas, tem lógica uma coisa dessa? Tem um mar pela frente, tem muita coisa pela frente, tem um deserto pela frente. Tá? A fé não tem como andar junto com a negatividade. O vencedor se recupera das coisas passadas. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, não fica preso a um acontecimento do passado. O vencedor não fica preso a acontecimentos do passado, da infância, daquilo que alguém deixou de fazer. Ah, meu pai. Alguém disse assim, eu não consigo perdoar o meu pai. E aí alguém perguntou, cadê ele? Ele já morreu. Aí alguém disse assim, é bem capaz que ele vai perder a noite de sono hoje, porque você não perdoa ele.
e você sofre, meu pai não fez isso. Sabe que é mão disso, irmão? O vencedor não fica preso nessas coisas, não. Às vezes as pessoas pensam que eu sou doido, mas esse negócio vale para mim, eu quero que vale para você também. Se eu fosse olhar, irmão, para as minhas circunstâncias, eu era para viver debaixo de uma cama e ainda com a cabeça coberta pelas dificuldades que eu já enfrentei na vida. Mas eu não fico preso no passado. Prossigo para o alvo. O vencedor evita comparação. Lembra de Saul dizendo para Davi: olha, contra este filisteu você não pode ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, fraco, viu? E ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas do seu pai. Você não conhece a minha história não, rapaz. Você está me conhecendo agora, você está me vendo agora, você não conhece a minha história não. Eu já matei um urso, já matei um leão. Viu? Não fica me comparando aí não, fazendo uma comparação, mas você é tão fraquinha, você vai concorrer, você vai enfrentar essa situação complicada e você sendo tão pequenininho desse jeito, você não conhece o tamanho do meu Deus. O vencedor, irmãos, ele evita essas comparações, porque se você for olhar para os músculos de Golias, você vai correr dele. Se você for olhar para a altura de Golias, você não vai enfrentar Golias. Se você for fazer uma comparação, uma análise do seu currículo de guerra com o currículo de Golias, você vai correr, você não vai enfrentar. Por quê? Porque você não tem realmente condições para isso. Mas enquanto Golias vinha contra Davi com espadas, vara-pau, escudo, lança, né? Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quem vence um homem desse? Ninguém consegue vencer um homem que vai em nome do Senhor. Os demônios caem por terra quando a gente fala do nome de Jesus. Imagina um gigante. O demônio, legiões de demônios. Um dia eu fui expulsar um demônio ali, eu falei, para ver se havia expulsado, que às vezes a gente pergunta, né? A gente pergunta a pessoa, às vezes a pessoa dá uma acalmada, o demônio querendo enganar a gente pergunta, aí ela falou assim, legião mais 70. Falei, meu Deus do céu, nem sei quanto que dá. Mas em nome de Jesus, saiu a legião e os 70 foi atrás. E a mulher ficou liberta. Né? E agora imagina um gigante só. No nome do Senhor dos Exércitos. Né? Estou terminando. Olha, irmãos, evita a comparação. Não queira, a Bíblia diz, não cobiçarás, né? Não queira ter a mesma aparência de outra pessoa, não queira os dons de ninguém, não queira a casa, o carro, seja você mesmo, você mesma. As pessoas não são felizes pensando em ser o que Deus não quer que elas sejam. Deus te chamou para ser o que Deus quer que Ele seja, que você seja. Você gasta a sua vida tentando fazer outras pessoas felizes. Se você começar a ser o que Deus deseja, pode ter certeza que você deixará alguém com raiva. Você perderá até alguns amigos. O diabo usará pessoas para tentar te impedir às vezes. Isso é uma realidade, né? Mas você vai evitar essas comparações. O vencedor age. Olha só. E Davi tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber o surrão e lançou mão de sua funda e foi se aproximando do filisteu. Aleluia. Parece que eu vejo a cena, irmãos.
Davi podia ter a maior fé do mundo. Davi poderia ter a maior habilidade, mas se ele não tivesse coragem, ele não teria vencido. Ele teve que ter coragem para vencer. O vencedor, irmãos, ele não é o problema, ele resolve o problema, ele toma iniciativa, ele não fica passivamente esperando, nunca reclama de sua situação, ele vai adiante. É fácil a gente conhecer um líder, quando a gente está viajando, né? Está viajando, aconteceu qualquer coisa, o ônibus está viajando, aí aconteceu um problema no ônibus, aí lá tem 43 pessoas, de repente levanta uma pessoa. Espera aí, eu vou aqui nessa fazenda aqui, eu vou parar um caminhão aqui, vou ver, eu vou fazer alguma coisa. Ele não fica passivamente esperando assentado, enquanto os outros estão empurrando o ônibus, ele está lá em cima. Só uma comparação, né? Para terminar, o vencedor não vive apenas pelo condicional. Paulo disse assim, olha, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Você sabe? Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode acontecer o que acontecer. Pode acontecer uma erupção aí no vulcão, mas você não teme, tá? Você não está condicionado a uma circunstância, tá? Se não tivesse acontecido isso comigo, aí sim eu faria isso, né? Se não tivesse sofrido bullying na escola, eu seria uma pessoa totalmente diferente, né? Se Deus fizesse isso ou aquilo, se o meu marido fosse assim, se o meu marido fosse mais crente, se o meu marido fosse de oração, né? Se eu tivesse mais dinheiro, fica preso a essas coisas não, assuma a sua posição diante de Deus e seja um vencedor, em nome de Jesus. Para concluir, a nossa vida, irmãos, está totalmente nas mãos de Deus. Tudo bem, mas como Marta e Maria tiveram que tirar a pedra da porta do sepulcro para Jesus ressuscitar a Lázaro, Davi teve que atirar a pedra para Deus derrubar o gigante. Os reis tiveram que lutar muitas vezes para a vitória chegar da parte de Deus. Assim, nós temos que aprender a confiar em Deus e fazer o que nos cabe para recebermos a nossa vitória aqui na terra e por fim chegarmos às mansões celestiais. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Alguns segredos daquele que é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, aquele que vence as batalhas externas e as internas também.